Fala rapaziada, quarta-feira, 28, 28 de maio. Acabei de voltar, fui comprar um adaptador ali pra gente poder gravar as lives com qualidade. Já testei ali de manhã, ficou... Na verdade, de manhã eu gravei numa outra configuração, mas agora acabei de testar ali, ficou muito maneiro a forma como que vai pegar ali. Vai pegar toda a mesa praticamente aqui, o que eu tô fazendo, como eu compartilho a tela, né, vai dar pra ver certinho o que eu tô estudando, se eu tô escrevendo, se eu tô usando só o computador, ficou bem legal ali. E o que eu tô pondo esse fone? E cara, eu queria falar a respeito de como a dopamina influencia no estudo. A gente que passa um longo período de estudo, seja ele não só para concurso, mas a vida acadêmica no geral, alguns cursos como matemática, física, engenharia, a própria medicina, são cursos que exigem bastante estudo e uma longa, né? São anos que você precisa ficar estudando, dedicando algumas disciplinas que são bastante complicadas. Eu mesmo fiz duas engenharias, né, em faculdade pública, então, cara, estudei todos os cálculos, de 1 a cálculo 4, física 1, 2, 3, física experimental 1, 2, cálculo química geral, química orgânica 1 e 2, resistência dos materiais, cara, disciplinas assim que, cara, eram um porre. Eu já cheguei a fazer exercício assim que era... Começava aqui, ó, exercício 1, primeira parte, segunda parte, pegava outra folha, mais uma, duas folhas, frente e verso. Um exercício só. Então, já passei bastante perrengue nessa questão assim, de ter resiliência para conseguir passar por uma disciplina. E o concurso não é diferente. Apesar, não interessa se é nível médio, o concurso não é fácil, porque você precisa ter uma longa jornada de estudo, você precisa ter resiliência. E é inevitável que a dopamina ela influencia muito em como a gente lida com essa jornada. Não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre como é que funciona a dopamina, como é que hoje o nosso sistema dopaminérgico dentro do nosso cérebro afeta as nossas decisões, porque ao contrário do que se dizia há um tempo atrás, né, que a dopamina seria um hormônio do prazer, na verdade ela está muito mais relacionada com a gente fazer alguma coisa. Se a gente não tem o nosso sistema dopaminérgico muito bem regulado, a gente tem problemas para realizar as coisas. A gente não tem motivação suficiente para fazer. E isso é extremamente caótico se você estuda, porque estudar não é gostoso, não é bom. É chato, é cansativo, dói. Aprender dói. Então, se você não tem o teu sistema dopaminérgico bem regulado, cara, tu tá ferrado. É como se você estivesse caminhando com um saco de areia pendurado no teu pé, como se estivesse ancorado. Talvez você consiga caminhar, mas vai ser muito mais pesado. Então você precisa entender sobre como é que funciona a dopamina. Tem a dopamina que é importante para nossas atividades basais, para as nossas ações do cotidiano, para a nossa manutenção familiar, para o nosso exercício físico, para a nossa alimentação, para como a gente cuida da casa, a gente organiza, limpa. E tem a dopamina fásica, que é o que a gente é afetado todos os dias com rede social. Eu ia mostrar aqui o celular, mas como está gravando, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, TikTok, Kawaii. E o pior é que muitas delas, eu não sei se você já assistiu o documentário Dilema das Redes, se eu não me engano é do Netflix, se você puder assista. Muitas das redes sociais, isso não sou eu que estou falando, né? São os próprios especialistas que trabalharam nessas empresas, já relataram que muitas dessas empresas de tecnologia, as Big Techs, contrataram psicólogos para justamente manter a retenção de tempo, né, das pessoas que estão sendo usuárias dos aplicativos. Ou seja, eles querem que você permaneça o maior tempo possível dentro dessas plataformas para que eles tenham o maior lucro possível com a publicidade. Só que para eles reterem você o máximo de tempo possível na plataforma, para eles conseguirem esse lucro,
através da publicidade, é necessário que se utilize um certo vício dentro das redes sociais. Então imagina, um usuário médio com um QI ali mediano, que não tem um curso superior, não que isso interfira assim na intelectualidade do cara, mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Uma pessoa que não estuda, não lê. Qual a chance que ela tem de lutar contra uma rede social que foi desenvolvida por psicólogos? Desenvolvida para viciar? Qual a chance que essa pessoa tem de lutar contra isso? Nenhuma. A gente que mora no Brasil tá vendo essa epidemia de bets e... Cara, é triste, cara, é triste. É triste de ver. Eu vi uma situação assim de... Cara, a pessoa tava jogando, apostando numa balada. A pessoa tava na balada. Mano, tem bebida, tem mulher, tem... Cara, e o cara tava ali no celular apostando. Cara, é inacreditável. Só que o mesmo acontece também com as redes sociais. Claro, não de forma tão agressiva assim quanto a aposta, mas também acontece. Quem aí que consegue deitar e 1 hora antes de deitar não consegue deixar o celular de lado? São pouquíssimos. E quando a gente tem a higiene do sono bem regulada, o ciclo circadiano bem regulado, atividade física constante, alimentação, você começa a viver um estado de vida muito diferente. E você começa a ver o quanto a dopamina bem regulada no teu corpo, ela começa a ajudar você a fazer as coisas com mais intensidade, com mais consistência e principalmente com mais motivação, assim, você faz com gosto, sabe? E é triste que muitas pessoas não sabem nem como é esse contraste de uma vida onde você está viciado em rede social e o outro lado onde você está sendo saudável. Muitas pessoas nascem e morrem sem saber o que é se alimentar saudável. Cara, isso é foda. Mas o concurseiro precisa entender como é que o organismo dele funciona em alta performance. Só que se você não entender sobre dopamina, você não vai conseguir chegar nesse patamar. Então, tem muitos canais hoje no YouTube. Eu particularmente gosto do psicólogo e neurocientista Eslen de la Dogari. Acho que tu já deve ter ouvido falar nele, ele é bastante famoso, já foi em bastante podcast, no Flow, Inteligência Limitada, enfim. E ele traz esses conteúdos de forma bem digerível, assim, né? De forma bem didática. É importante saber que a nossa dopamina tônica ela pode estar bem reguladinha e ela pode ajudar a gente fazer o que precisa ser feito, que é o que faz a diferença quando a gente estuda a longo prazo. Muitas vezes a gente não quer estudar, mas a gente precisa ir lá e estudar. E às vezes não só estudar, a gente às vezes precisa estudar com qualidade. Porque eu particularmente estou passando por isso. E justamente a faísca para eu fazer esse vídeo, ele diz muito mais sobre mim do que sobre eu querer externar para você. Enfim, se você puder aproveitar esse conteúdo, que bom. Mas esse vídeo é muito mais sobre mim do que qualquer outra coisa. Porque eu passei nas últimas 3 semanas, se a gente for pegar os dados de quantas horas eu estudei, de quantos exercícios eu fiz, eu tive uma redução drástica. E tudo começou quando eu tive um problema específico na minha vida pessoal, que acarretou a eu buscar esse prazer mais fácil, esse prazer constante. Posso dizer de rede social, posso dizer de alimentação hipercalórica. Me alimentei muito mal nessas últimas 3 semanas. Também, claro, né, tive uma mudança de rotina bem agressiva, né? Eu fui trabalhar no Rio de Janeiro, onde é a empresa que eu trabalho de home office hoje, mas a empresa fica lá no Rio de Janeiro e eu viajei para lá, então acabei mudando minha rotina, isso também interferiu, com certeza, tal. O café da manhã do hotel me ajudou, né, comi coisas saudáveis, mas de noite era só lanche, cheeseburger, pizza e tal, refrigerante. Meu sono também mudou, horário de sono, enfim. Mas eu vi isso, cara, afetar não só nesse momento que eu passei por essa turbulência das 3 semanas, mas essa semana que eu voltei pro ritmo,
Cara, foi difícil, minha cabeça não tá funcionando direito. O segunda, terça e quarta, que foram esses 3 dias nessa semana, cara, eu não tive o rendimento, talvez de um dia de semana, do mês passado, né, que quando eu tava a todo vapor. Isso me levantou um alerta muito forte, assim, do quanto isso impacta, não só na consistência, que é importante, mas também na própria intensidade que a gente alcança, né, no nosso estudo. Porque eu só consigo ter ciência de que eu poderia estudar mais e melhor porque eu já estudei mais e melhor. Inclusive, uma data próxima, no mês passado. Foi ridículo como foi o estudo dessa semana. Tá gravado aí, se você quiser ver as lives, a live de hoje aí, dia 28/5. Em 1h30 eu acabei fazendo 10 exercícios só de matemática, errei alguns ainda. Foi meio tosco, assim. Tem vídeo também de eu resolvendo a prova de português. Cara, errei questões assim que depois que eu olhei a resolução, cara, é foda. Então, mas como eu conheço, como eu sei como é que eu funciono, como eu entendo um pouquinho, tenho um pouquinho de autoconhecimento, me ajuda a saber como que eu posso fazer para voltar pro eixo. E é isso que eu tô querendo compartilhar com esse vídeo, que você busque sobre o assunto, tente entender sobre como é que funciona a dopamina no nosso corpo, como que a gente pode estar melhorando os nossos hábitos para que você também tenha essa sensação de que você pode mais. É isso, 12 minutos já de vídeo, mas achei importante compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que fez eu refletir bastante nesse almoço. Quando eu fui comprar ali o adaptador, eu fui observando a natureza e fui refletindo. E realmente, manter a consistência não é tão fácil, mas quando a gente sabe, quando a gente tem as ferramentas certas, a gente com certeza a gente vai mais rápido e também chega mais longe, né? Então é isso, galera. Bons estudos para todo mundo e vamos nessa.